Olá, boa noite, queridos amigos do Lar Espírita Luz e Amor. Mais uma vez estamos aqui reunidos para mais um estudo evangélico. E antes de darmos início à nossa explanação, convido a todos para nos reunirmos para uma prece. Então vamos nesse instante elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Divino Mestre, pedindo as suas bênçãos e a sua proteção para este momento. Pedimos aos nossos guias, aos nossos mentores, que nos deem a sustentação e o entendimento necessário, para que tenhamos a palavra certa, para que tenhamos as ideias corretas e que possamos levar sementes de luz a todos os nossos irmãos em Cristo que estão reunidos neste momento para mais um momento de aprendizado. Que Jesus nos ampare e nos sustente, que assim seja. Bom, na noite de hoje eu vou falar sobre o livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e eu vou abordar o capítulo 11, Conforto. E todas as lições deste livro, elas se iniciam com um versículo do Evangelho do Velho Testamento, aliás, do Novo Testamento. E a lição de hoje está no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 26. E o evangelista nos diz o seguinte: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então, neste capítulo, Jesus está naquele momento em que ele chega em Jerusalém e as pessoas tinham ouvido falar que Jesus havia trazido Lázaro à vida. Então, vários irmãos estão ansiosos por verem Jesus, por tocá-lo. Então, o que eles fazem? Eles pegam vários galhos de palmeiras, galhos de árvores, e assim que Jesus chega, eles o saúdam com aquelas folhas, fazem aquele balanço. E Jesus chega num jumentinho. E eles reconhecem essa passagem como a chegada, digamos assim, a Jerusalém do Messias. E os discípulos de Jesus começam a questioná-lo, né? E Jesus fala que é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Então tem todo aquele questionamento que Jesus fala que ele está confuso, mas que foi para este momento que ele se preparou o tempo todo. Foi para este momento que ele veio, pois ele sabia que esta aclamação toda, em poucos dias, se tornaria na sua, digamos assim, na sua acusação. Aquele mesmo povo que uma semana antes o glorifica, uma semana depois o pretere a Barrabás. E essa lição, ela é muito significativa, pois ela fala de conforto. E foi para isso que o Mestre veio. O Mestre veio para nos trazer conforto espiritual.
As lições de Jesus, elas têm este objetivo: esclarecer-nos, nos mostrar que Deus é amor, acabar com aquela ideia antiga que existia, principalmente entre os judeus, que era deixada pelo Velho Testamento, que Deus era um ser punitivo, um ser vingativo, um ser cruel. E Jesus nos mostra um pai de amor, um pai de perdão, que acolhe a todos os seus filhos e não quer que nenhum deles se perca. E por isso, Emmanuel, nessa lição, nos fala da necessidade que muitas pessoas têm, principalmente nos dias de hoje, lembrando que esse livro, Caminho, Verdade e Vida, é de 1948, então olha o tempo que faz. E até hoje, nós ainda estamos com essa necessidade espiritual, essa necessidade de conforto. E o Emmanuel coloca que, frequentemente, as organizações religiosas e principalmente as espiritistas na atualidade, elas estão repletas de pessoas ansiosas por conforto. E ele fala que realmente a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, ela é uma expressão do Consolador prometido por Jesus. Jesus promete aos discípulos que lhes mandaria no tempo certo o Consolador prometido, que faria com que eles se lembrassem de tudo aquilo que Jesus falou, de tudo aquilo que Jesus trouxe. E o Consolador prometido foi trazido no século XIX. E é a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, o cristianismo redivivo, que veio nos fazer retomar tudo aquilo que Jesus ensinou, tudo aquilo que Jesus trouxe há mais de 2000 anos e que por muitos e muitos séculos foi deturpado pelas religiões, pelas igrejas, até que num determinado momento no século XIX, quando a humanidade estava madura para entender um pouco mais das coisas espirituais, Jesus nos manda uma legião de espíritos para que nos tragam novamente a lembrança de tudo aquilo que ele, Jesus, nos trouxera há 2000 anos. E o Consolador prometido, ele é a retomada do cristianismo, do amor, do perdão, do consolo, do conforto. E todas essas lições, todas essas explicações, elas nos são colocadas à luz da razão. Não é uma coisa imposta, não é uma coisa dogmática, é uma coisa lógica. Então, quando nós estudamos a codificação espírita, quando nós estudamos o livro dos Espíritos, por exemplo, nós percebemos que tudo nos traz luz à razão, nos traz a causa de tudo, nos faz entender a lei de causa e efeito. E isso faz com que, através desse conhecimento espiritual, a lei da reencarnação, a gente sinta um conforto. A gente sinta que nós, em momento algum, fomos abandonados, em momento algum nós estamos sozinhos. Que por mais difícil que seja a nossa situação no momento, é algo passageiro. É algo que nós estamos precisando viver por alguma razão de aprendizado, de entendimento, por uma prova para o nosso espírito, para o nosso crescimento espiritual, mas que é algo passageiro,
que todas as dores elas são passageiras e elas têm um objetivo, que é um objetivo didático, de fazer com que a gente aprenda alguma coisa que nós estamos deixando de considerar. E nessa lição, o Emmanuel nos coloca isso. Porém, ele fala que para que a gente tenha acesso a esse conforto, não basta simplesmente que a gente estude. Não basta simplesmente que a gente tenha isso no racional, que a gente tenha isso em mente. Ele fala que é preciso que a gente tenha esse merecimento de sermos confortados, tá? E que para que a gente tenha essa bênção, digamos, esse conforto, a gente tem que oferecer um terreno propício, digamos assim. E ele coloca como exemplo, né, ele fala que o conforto espiritual não é como o pão do mundo, que passa mecanicamente de mão em mão. Ele diz que o conforto espiritual que sacia as necessidades do espírito é como o sol. E o sol, ele só entra onde existe um lugar propício, um lugar aberto, e não um reduto fechado, um reduto de sombras. Então nós sabemos, por exemplo, que em florestas muito fechadas o sol não entra, que esses lugares muito fechados são lugares sombrios, são lugares frios, porque o sol não consegue penetrar. Então ele fala que para que nós tenhamos essa iluminação que o Consolador Prometido nos traz, nós temos que oferecer um campo propício. Então nós temos que ser esse campo propício, um campo que permita a entrada da luz. Então nós temos que mudar, em primeiro lugar, nosso campo mental, temos que fazer uma limpeza mental, mudar os nossos pensamentos, mudar o nosso comportamento, as nossas ações, as nossas atitudes, porque a doutrina espírita, ela nos traz toda essa parte de esclarecimento, mas o trabalho tem que ser nosso. Nenhum espírito vai chegar e fazer o nosso trabalho. Nenhum espírito, nem que seja um espírito muito amigo, um espírito muito familiar, ele não vai fazer a nossa parte. Quando muito, ele vai nos inspirar, ele vai nos dar sustentação, ele vai nos dar a inspiração para que a gente enxergue o que precisa ser feito, para que a gente entenda o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado. Ele vai nos dar a luz, digamos assim. Mas, para que essa luz seja acessada por nós, a gente tem que oferecer um campo propício. Nós precisamos estar abertos para esse entendimento e para esse esclarecimento. Então diz o seguinte, Emmanuel diz o seguinte: os discípulos de Jesus podem referir-se às suas necessidades de conforto, isso é natural. Todavia, antes disso, necessitam saber se estão servindo ao Mestre seguindo-o. Isso é primordial, que nós estejamos seguindo Jesus, que nós estejamos trilhando o caminho que Jesus deixou. O caminho de trabalho, o caminho de amor, o caminho de perdão, de caridade, de regeneração, de bondade. Continua Emmanuel. O Cristo nunca faltou às suas promessas.
Seu reino divino se ergue sobre consolações imortais, mas para atingi-lo faz-se necessário seguir-lhe os passos. E ninguém ignora qual foi o caminho de Jesus nas pedras deste mundo. Hoje em dia, nós já temos um entendimento maior. E hoje em dia não é pedido ao discípulo de Jesus sacrifícios de feras, de crucificação, esses sacrifícios pelos quais os primeiros cristãos tiveram que passar. Hoje não se pede isso para nós. Tudo isso foi importante naquele momento. Aqueles espíritos, eles foram, digamos assim, aqueles que deram um exemplo, aqueles que semearam o caminho que Jesus deixou. Agora, a nós compete fazermos a nossa parte. A gente não precisa mais dar esse testemunho doloroso. Mas a gente sabe que o caminho de Jesus não é um caminho de flores. É um caminho de pedras, como diz Emmanuel. Então, nós temos que aceitar as nossas limitações, as nossas dificuldades e trabalhar nesse sentido de nós nos melhorarmos. Porque, na verdade, o Cristo, ele nos traz amor, nos traz esperança, mas é preciso que cada um de nós aceite fazer parte dessa família. E para que nós possamos fazer parte desta família, nós temos que nos portar como verdadeiros cristãos. Então não adianta nada eu estudar e não mudar nada na minha vida. E continuar sendo egoísta, continuar sendo uma pessoa perversa, vingativa. Eu preciso mudar essas coisas. Eu preciso me renovar através dos ensinamentos do Cristo, me renovar em Cristo. E é isso que o Emmanuel nos convida a fazer. Para que nós tenhamos conforto, é preciso que a gente faça um movimento, que a gente saia dessa zona de conforto. Nós precisamos buscar um outro tipo de conforto, conforto espiritual e não conforto material. O conforto espiritual, ele vai exigir de nós transformações, a reforma íntima que nós tanto apregoamos. E o que consiste isso? Consiste em nós mudarmos aquilo que não funciona mais. Então, se nós estamos sentindo dor, se nós estamos sentindo sofrimento, nós temos que trabalhar mobilizando energias para passar por aquela situação com o entendimento necessário para aprendermos a lição que se faz necessária. Pois se nós nos revoltarmos, se nós desistirmos no meio do caminho, a gente vai ter que futuramente retomar aquela prova que foi mal realizada. E sempre quando a gente tem que retomar, é mais difícil. Então, queridos companheiros, vamos refletir sobre essa lição. Vamos refletir, porque nós somos os seguidores do Cristo. Nós somos os discípulos, né? E ele diz que onde estiver o seu servo, meu Pai o honrará. Então, para que nós sejamos honrados por Deus, para que nós sejamos dignos do conforto cristão, do conforto espiritual, é preciso que a gente faça a nossa parte e que possamos nos tornar pessoas melhores a cada dia.
Então, queridos companheiros, vamos refletir sobre isso e neste momento vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por essa lição maravilhosa que Ele nos trouxe. Que Ele abençoe a nossa noite, que Ele abençoe o nosso trabalho, o nosso esforço, a nossa semana e que possamos a cada dia nos tornar pessoas melhores à luz do Evangelho do Cristo. Gratidão, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.